Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, o versículo 28. Muitos já conhecem essa passagem. Vamos ler? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Pode sentar, fique à vontade. Bom, esse trecho da Bíblia, do capítulo 11 de Mateus, nós encontramos um convite tão especial, um convite quase que único diante da proposta a qual Deus tem, que é o cuidado para com cada um de nós e a nossa vida. Mas interessante que no mesmo capítulo que nós encontramos esse convite tão lindo e maravilhoso, nós também encontramos palavras de juízo, quando o próprio Jesus profere palavras de juízo contra as cidades de Corazim e Betsaida. E logo depois, ele vem então e diz que ele é a pessoa que veio revelar a vontade do Pai. Aí logo em seguida ele entra nessa parte do texto onde ele faz esse convite maravilhoso a qual todos ou já conhecemos muito bem, ou pelo menos já ouvimos falar alguma vez. Ou em algum adesivo de carro, ou algum para-choque de caminhão. Esse é um daqueles trechos da Bíblia que nós costumamos ter bastante contato com ele. Amados, o convite de Jesus, ele é sincero, ele é verdadeiro, e ele é para todos. Venham a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. E o interessante, amados, é que quando nós sentimos algum problema físico, ele até que se torna fácil o diagnóstico e muitas vezes a solução dele é fácil. Por exemplo, eu estava em mês de fevereiro e março, eu tive umas crises de dores na coluna muito forte. E foi fácil de identificar a dor e também foi fácil de estar ali tomando um remédio para aquela dor. Tomei alguns anti-inflamatórios, alguns remédios ali para dor local e aos poucos, com alguns exercícios, alongamento, foi se resolvendo. E quando nós estamos cansados fisicamente, também é uma coisa fácil de resolver. Porque uma boa noite de sono resolve a maior parte do problema. Não é verdade? Se você está lá, tem um trabalho, que você trabalha no pesado, ou que você está lá numa proposta de um dia, está limpando um terreno, a sua casa, ou fazendo algum trabalho que lhe cansa muito fisicamente, você vai lá, um bom banho, uma boa noite de sono, no outro dia você acorda quase que zerado. Coisa que cansa bastante também é viajar, né? Às vezes a gente pega a estrada, muitas horas dirigindo, com sono, chega em casa, um banho, uma boa noite de sono, resolve. Mas, amados, quando o cansaço é físico, ele é fácil de resolver. Mas e quando é a alma que está cansada? E quando é a alma que está doente? Como é que nós resolvemos? Nós podemos ir em especialistas, eles vão ali nos dar o diagnóstico, qual é o nosso problema, o porquê da nossa dor, e ele vai dar ali a receita para você tomar aquele remédio específico para aquele problema que você está passando. E resolve. Mas e a alma? Quem dá o diagnóstico para a alma? Quem pode receitar o remédio para a alma? Quem pode descobrir o porquê da dor que está na alma? A ferida que está na alma. Quem pode resolver esse problema? Amados, sabe que só tem um, somente um é capaz de dar o diagnóstico para nós. Somente um é capaz de trazer o remédio que é capaz de curar a nossa alma, de atingir o mais profundo do nosso ser. E essa única pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de ir aonde nenhum médico consegue ir, alcançar onde nenhum remédio consegue alcançar, somente o Senhor Jesus. E todos nós, amados, passamos por momentos em que a nossa alma é ferida. E o interessante é que nós temos o mau hábito de querer mensurar a dor da alma um dos outros. Quer ver um exemplo? Nós trabalhamos muito aqui na igreja com aconselhamento.
Os pastores, liderança trabalham muito com aconselhamento. E de vez em quando vem pessoas nos procurar que elas estão feridas demais, sofrendo demais. Mas quando elas começam a falar, para nós, aquela situação é uma situação boba. Claro que é bobo, porque não é a mim, não sou eu que estou sentindo aquela dor. Quer ver um exemplo? Pega uma pessoa, na sua juventude, que rompeu um relacionamento. Parece que o mundo dela vai acabar. Ela está machucada, ela está sofrendo, ela está doendo demais. A alma dela chora, o coração, sabe? A pessoa está ali na nossa frente, se derramando em lágrimas. E a gente está olhando tudo aquilo, já depois de ter passado experiência, depois já com uma idade, casado, olha para tudo aquilo. Para nós aquilo é uma coisa tola. Mas para aquela pessoa é uma dor verdadeira e real. Então, mas nós não podemos mensurar a dor um do outro. Aquilo que para mim parece uma coisa fácil e tolo, para o outro pode ser uma coisa muito grave. Tanto é grave que tem pessoas que tiram a própria vida por causa disso. Não é verdade? Então não cabe a nós mensurar a dor um do outro. Porque aquilo que para você talvez é fácil, para o outro não é. Aquilo que para você talvez é leve, para o outro pode estar sendo muito pesado. A questão é a seguinte, é que Deus sabe exatamente o tamanho da nossa dor. Exatamente, o Senhor Jesus conhece o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso sofrimento. Ele conhece cada detalhe. O autor de Hebreus nos dá uma palavra que esclarece, ele diz assim, ó, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Hebreus 4,15, ele traz essa palavra dizendo que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que como nós, ele foi tentado, que como nós, ele experimentou dor na sua alma. Dizem que uma das piores dores que o ser humano pode sentir, emocionalmente falando, é a injustiça. E a injustiça aliada ao abandono, dizem que é uma dor terrível, que causa traumas terríveis. Jesus passou por isso. Ele foi abandonado pelos seus, rejeitado pelos seus. Ele foi injustiçado. A Bíblia nos descreve esse detalhe, que como uma ovelha muda, levada ao matadouro, assim ele foi. Ele não abriu a sua boca diante das injustiças. O Senhor Jesus conhece cada detalhe da nossa dor. Ele conhece a dor da mãe que chora pelo filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele conhece a dor do cônjuge que está sofrendo porque o seu casamento está abalado. Ele conhece a dor do adolescente. Ele conhece a dor do jovem. Ele conhece a dor daquele que tem os seus planos frustrados. Ele conhece a nossa dor. Não está alheio a ele os nossos problemas. Em nada. E, amados, o interessante é que você começa a ler, eu comecei a ler o Evangelho de Lucas de novo, e comecei a assinalar todos os trechos e palavras que mostra Jesus propriamente operando um milagre ou curando uma pessoa. E eu acho interessante como cada passagem mostra a compaixão de Jesus, a dor que a pessoa está sentindo. Você vai analisar cada trecho, cada passagem, cada versículo, e você vê como Jesus estava preocupado e como Jesus tinha compaixão pela dor daquele que ele estava assistindo. Então, amados, é fato, o Senhor Jesus, ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Ele cura problemas físicos, há milagres, há poder para fazer milagre no nome de Jesus. Muitas pessoas experimentam, muito acontece. Mas Jesus aqui, ele fala o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há duas partes aqui. Primeiro, eu vou dar alívio. Essa é a primeira parte. Quem está sobrecarregado, quem está oprimido, vem até mim. Eu vou proporcionar alívio. Só que alívio, amados, tem muito a ver com algo imediato. Quer ver um exemplo? Você já teve que empurrar um carro que enguiçou? Quantos já tiveram que fazer isso? Quantos já tiveram que fazer isso sozinho? Estava sozinho o carro enguiçou. É terrível, né, amados? A gente faz uma força. Quando termina de empurrar aquele carro, que dá vontade de botar fogo na hora. Eu lembro que teve um carro uma vez que eu tive vontade de queimar aquele carro. Sinceramente.
eu tive que exercer muito domínio próprio. A vontade que eu tive é de mirar numa grota assim, ó, vai. Vou me livrar desse problema. Mas quando tu termina de empurrar, o alívio. Que alívio, né? Porque eu encrenco empurrar um carro enguiçado. Então o alívio tem muito a ver com isso, esse algo imediato. Alívio. Mas a segunda parte fala de descanso. Descanso. Então olha só, Jesus proporciona alívio? Sim. Ele fez o convite. Você está sobrecarregado, você está oprimido. Talvez muitas pessoas aqui nessa noite estão sentindo exatamente assim, oprimido na sua emoção, problema no casamento, problema no seu relacionamento, oprimido em relacionamentos de família, problema com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Talvez muitos entraram aqui nessa noite oprimidos por causa de problemas financeiros, que coisa que oprime essa questão financeira, né, amados? Ficar devendo é algo terrível, é uma opressão terrível. E nós vamos até Jesus com um pedido sincero no coração, porque nós queremos alívio para essa situação. E encontramos. Encontramos sempre. O livro de Isaías, capítulo 59, diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Ele está atento ao clamor do aflito. A sua mão não é remissa em oferecer ajuda e alívio para aqueles que procuram. Então, se você procura nessa noite alívio para a sua vida, você vai encontrar em Jesus Cristo. A resposta ao seu clamor é sim. Ele responde sim. Ele traz alívio para a opressão que nós sentimos, para os problemas da nossa vida. Mas a questão é que ele tem uma proposta melhor. Ele nos apresenta uma proposta melhor. Amém, amados? Porque o texto continua e não fala somente desse socorro imediato, desse alívio aos nossos problemas. O problema é quando queremos construir um cristianismo em cima só dessa primeira parte. O problema é quando queremos construir e viver uma vida cristã somente em cima da primeira parte. O meu relacionamento com Cristo se resume ao seguinte: alívio aos meus problemas. Toda hora que eu me envolvo em alguma situação, toda hora que há alguma consequência dos meus erros, eu corro a Ele, recorro a Ele e Ele proporciona alívio. Vocês acham que Deus vai dizer não alguma vez? Por um clamor sincero? Dificilmente. A não ser que Ele tenha uma proposta a mais em dizer um não. Mas dificilmente o Senhor negará ajuda e alívio quando clamarmos a Ele. Mas, amados, cristianismo, a proposta do cristianismo não é somente essa. O que nós estamos encontrando hoje muito nos evangelhos pregados na TV? Essa primeira parte. O Deus que proporciona alívio. Você está falido? Venha até mim. Eu vou te prosperar novamente. Você está com a sua vida emocional quebrada? Venha até mim. Eu vou restituir. Você está com problema de saúde? Venha até mim. Eu vou curar. Eu vou curar. Isso é o evangelho? É. Mas é uma parte dele. Essa é uma parte do evangelho. Porque olha o que o texto diz na segunda proposta. Eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês, outras versões, tomai sobre vocês o meu jugo. Jesus, certamente, na sua profissão de carpinteiro, ele tinha construído muitos jugos. Porque o jugo aqui, amados, é a canga do boi. Aquele instrumento feito de madeira, com aquela bifurcação, onde cangava o boi, para que o boi pudesse trabalhar com instrumento para arar a terra, ou para fazer outros tipos de trabalho pesado. Então, essa canga do boi, onde era colocada para cangar dois ou mais bois ali, especialmente quando eram dois. Esse instrumento ali para cangar o boi se chama jugo. Esse é o jugo. Essa é a mesma palavra que Paulo usa em Coríntios, dizendo: não tomem sobre vocês um jugo desigual. Porque que associação há entre luz e trevas? Entre o crente e o descrente. Então, olha a ideia que Jesus está falando. Eu vou dar alívio. Mas agora faça o seguinte:
tomem sobre vocês o meu jugo. Quando Jesus usou essa expressão, essa figura de linguagem, como ele costumava usar também nas parábolas, todas as pessoas que ouviram na hora entenderam o que ele estava falando. Porque ele estava usando uma linguagem do cotidiano das pessoas que estavam acostumadas a essa situação, e elas entenderam claramente qual era a proposta. Funciona mais ou menos assim. Quando se queria ensinar um boi novo, que ainda não sabia o ritmo para caminhar, para arar a terra, ainda não era manso suficiente para puxar um instrumento para o trabalho, o que se fazia? Se canga o boi menos experiente com o boi mais experiente. Porque quem vai ditar o ritmo é o boi mais experiente. Quem vai ensinar o outro boi? É o boi mais experiente. O que seria um jugo desigual? Cangar um boi com um cavalo. Não tem como, não vai dar certo. Isso é o jugo desigual. Então, fazia-se isso porque tinha a intenção primeira. Ensino. Ensinar. Porque o animal que ainda não sabia, não era manso o suficiente, ia aprender com o outro que era experiente. Então, amados, qual é a proposta de Jesus depois do alívio? Eu te alivio, mas agora faz o seguinte: anda do meu lado. Anda do meu lado. Vem caminhar comigo. Tome sobre você o meu jugo. Fique cangado comigo e observe como eu faço. Amado, se você quer saber como viver a vida cristã, leia sobre Jesus. Como Jesus lidou com as situações. Eu estava vendo uma palestra do Philip Yancey numa universidade, e um aluno fez a seguinte pergunta para ele, relacionado aos assuntos mais polêmicos da época, que era sobre o homossexualismo, essa questão como a fé cristã lida com essa situação, e aquilo outro. E o final da pergunta foi assim: se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, o que ele ia fazer? Daí o Philip Yancey, ele respirou fundo, ele falou: olha, nos dias de Jesus existia tanto quanto existe hoje, ou até mais. Daí ele pegou e citou um exemplo. Nos dias de Jesus, existia comércio entre os generais romanos de adolescentes para o seu prazer sexual. Nos dias de Jesus. E muito mais outras coisas. Agora a questão é a seguinte: o que Jesus falou sobre o assunto? Nada. O que Jesus expressou sobre isso? Muita coisa. Amor. Não odiou, não afastou, simplesmente ele teve compaixão dos pecadores. Então nós queremos viver o cristianismo, é assim, andando lado a lado com Cristo e observando como Ele é, a pessoa dele. Venham até mim, eu vou proporcionar alívio, porque Ele tem alívio para a nossa dor. Ele tem o remédio da nossa alma, Ele tem o remédio que cura a opressão, Ele tem o remédio que cura, amados, a mágoa, a ferida. Ele tem esse remédio que dura a dor do abandono, que cura a dor daquele que foi traído. Ele tem esse remédio. Ele proporciona esse alívio, esse milagre que a medicina não consegue, que os profissionais de saúde não conseguem. Ele dá, mas depois disso ele propõe para nós: olha, caminhe comigo. Venha andar comigo. Isso é o cristianismo, amados. Não é recorrer a Jesus como vamos a uma máquina de comida ou de refrigerante, onde depositamos a nossa ficha oração e recebemos aquilo que queremos. Não, não é essa a proposta. A proposta para nós é a seguinte: é receber o alívio para crer que Ele é Deus suficiente na nossa vida e agora olhar para Ele e dizer: eu quero caminhar contigo. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que ele diz: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Amados, essa é a coisa mais linda do cristianismo. É você caminhar com Cristo. Olha que interessante. João capítulo 14, quando Jesus lá diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho. Caminho. Caminho da ideia de continuidade, da ideia de processo, da ideia de ação. Só que
muitos de nós, muitos vivem o cristianismo não com Jesus sendo o caminho, mas com Jesus sendo o destino. Jesus não é o destino, há uma diferença entre caminho e destino. Quando você está a caminho de um lugar, você tem um propósito, você tem um tempo determinado para chegar, você tem o caminho a tomar, a estrada certa a tomar. Eu lembro quando eu andava muito de bicicleta, tem um amigo meu aqui que a gente fazia muito isso. A gente pegava a nossa bicicleta e gostava de ir lá para o Geller, ir lá para o Rio, ir para lugares assim. Então o trajeto era longo. No trajeto nós encontrávamos subida, descida, calor. Só que era o caminho. Caminhar com Cristo é isso. A nossa vida caminhando com Cristo, ela vai ser um processo. E nesse processo tem horas que a nossa vida parece que é uma subida íngreme. É difícil. Não sai do lugar. Não rende. Não vai. Não acontece. As coisas, não sei, parece que não está acontecendo nada. Parece que eu decidi andar com Cristo, piorou. Antes de andar com Cristo, parecia que eu corria. Agora andando com Cristo, parece que travou tudo. Parece que eu estou retrocedendo. Mas é um caminho. Depois da subida, a hora de descer um morro de bicicleta é bom, né? Aquele ventinho. Aí vinha a parte boa. Né? Depois de subir, vinha a parte boa. Tal. Mas o que a gente não fazia? A gente não distraía no caminho. Porque a gente tinha um alvo. Chegar em determinado lugar. Então Jesus propõe para nós, vem comigo, agora vamos caminhar. Jesus é o caminho. Então, amados, é no caminho que nós aprendemos. É no processo, no caminho, onde somos disciplinados, onde o Senhor nos ensina, onde o Senhor se revela, onde o Senhor mostra, onde o Senhor cura, onde o Senhor opera as suas maravilhas. Eu aprendi uma coisa, amados. Demais, isso para mim foi assim, ó, libertador. Porque às vezes eu me questionava, Deus, como que eu posso ministrar a outro aquilo que não está acontecendo comigo? Como que eu posso lá ministrar cura se eu não estou curado? Como que eu posso ir lá fazer isso se eu estou com problema? Aí o Senhor Jesus um dia me trouxe uma palavra. No caminho para curar outros, eu te curo. No caminho para cuidar de outros, eu te cuido. No caminho para fazer por outros, eu faço na tua vida. E amados, é tremendo. Quando nós entendemos isso, é tremendo. Porque é no caminho de servir a Cristo, nós somos servidos. No caminho de ser instrumento de Deus na vida de outros, Deus é um instrumento na nossa. Então o caminho, ele também oferece distrações, amados. Tem hora que no caminho dá vontade de desistir, de parar. Não, estou cansado, ainda está longe, está muito quente, quer saber? Ó, desse morro aqui mesmo, vou voltar. Quantos já fizeram isso? Hein? Quantos já voltaram? Quantos você conhece que saíram do caminho? O caminho também pode proporcionar machucados. Algumas vezes nós já caímos. Tivemos que levantar, limpar a sujeira, limpar o machucado e continuar mesmo machucado. Talvez tenha muita gente machucada aqui nessa noite. Está caminhando machucada há muito tempo. Só que olha só, o Senhor só cura quem deixa ser curado. Tem muita gente com Cristo que não é curado porque não se deixa ser curado. Você já teve que tirar uma farpa da mão do seu filho? Ou um espinho do pé? É terrível, né? Porque para eles parece que a gente quer machucar mais. Não é? Então o que eles fazem? Parece que eles preferem ficar com o espinho no pé do que deixar tirar. A gente é assim com Deus. Deus estende a mão para curar, a gente corre dele, que acha que vai doer mais. Mas na verdade é a mão da cura que ele está estendendo. É a mão da restauração que ele está estendendo, é a mão do perdão, é a mão que veio para restaurar, para renovar, e a gente olha para aquilo ferido e foge, e não se
deixa ser curado, não se deixa ser tratado, e continua o mesmo, mancando com aquele espinho no pé, machucado, com a alma ferida, com a alma magoada, e Deus estendendo a mão, querendo curar, querendo restaurar, e continuamente a gente oferece resistência e foge de Deus. Amados, quantos pararam no caminho? Nem tanto voltaram atrás, mas pararam. Talvez pararam numa parte do caminho que o terreno é terrível, cheio de pedra, poeira. Talvez pararam numa parte do caminho onde a vista também não é boa. Aí você está nessa parte do caminho e olhando para tudo isso não vê beleza alguma. No cristianismo que você vive, no evangelho que você vive, no culto que você oferece a Deus, na vida que você tem com Deus, não tem gosto, não tem alegria, não tem prazer. Está fazendo mais por medo de ir para o inferno do que propriamente em prazer de estar com Deus. Mas uma coisa é certa, aqueles que continuam no caminho, perseveram no caminho, mesmo que devagar, mesmo que se arrastando, mesmo que empurrando a sua bicicleta, quando chegam no destino, meu amigo, porque a recompensa vem. Não propriamente o destino final de todos nós estarmos com Deus, mas o destino das etapas da vida, porque vencer as etapas da vida é muito bom. Quando a gente vence a luta, quando a gente supera o fracasso, quando a gente supera, quando a gente é perdoado, quando há restauração, quando há renovo, e a gente prova, Deus é poderoso. É bom demais. Mas esta é a proposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Agora é o que ele diz, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Alívio é a ideia de imediato, mas descanso já não. Talvez depois de um dia cansativo a gente tenha aquele alívio, toma uma água gelada, dá uma respirada fundo, seca o suor, é um alívio. Mas o descanso vai vir depois no outro dia, com a dor muscular, com as consequências daquele trabalho árduo. O descanso leva tempo. Descansar a mente, descansar o corpo, descansar a alma leva tempo, amados. Tem um salmo, não lembro agora qual que é. O salmo diz assim, por que te abate dentro de mim, ó minha alma? Por que te inquieta dentro de mim, ó minha alma? Pois descansa em Deus, porque ainda o verei no livramento. Ele estava dizendo, dentro de mim a minha alma está agitada, dentro de mim a minha alma está eufórica. Te aquieta, alma. Descansa em Deus. É o que nós precisamos, amados. A nossa alma precisa experimentar o descanso no Senhor. Só que só há descanso para aqueles que caminham com Cristo. Talvez, amados, o cristianismo para você ainda está nessa primeira parte. Somente alívio. Você experimentou alívio de algum problema. Alívio de um vazio existencial. Alívio para a sua alma. Mas você ainda não conseguiu ser cangado com Jesus, caminhar com Ele nas dificuldades da vida e experimentar o descanso. Porque o descanso é fruto de caminhar com Cristo. Amém? Se a ideia é descanso, significa que há o quê? Esforço. Não existe cristianismo sem trabalho. Amém? Escuta uma coisa. Se você define cristianismo em vir no culto domingo, sentar nesse banco, cantar louvor, ouvir uma pregação, voltar para sua casa e ter uma rotina para a sua vida, independente de Deus, de um relacionamento com Ele, isso não é cristianismo. Pode ser chamado de qualquer religião. Não é o cristianismo do Senhor Jesus Cristo. Não é. A proposta do cristianismo é trabalho. É negar a si mesmo, é tomar sua cruz, é disciplina espiritual, é aceitar o diferente, é ser suporte para o outro,
E isso é cristianismo, é exercer essas verdades, essas disciplinas espirituais na sua vida. E agora eu pergunto uma coisa, é fácil? É fácil? Não. Mas olha que interessante, a gente está cangado com Jesus. A gente não está sozinho nessa. A gente não está sozinho no perdoar, no aceitar. A gente não está sozinho para vencer o pecado, para lidar com os problemas. Nós não estamos sozinhos, nós estamos cangados com Jesus. E o segredo aqui é o negócio, é que o mais experiente fazia mais força. Quem é que faz a força maior aí? É Deus, meu amigo. Sabe todas aquelas batalhas que nós encontramos no Antigo Testamento, como a do rei Josafá, de Josué, aqueles heróis de Deus, aqueles reis valentes que foram para a batalha, e o Senhor falou assim, ó, nessa luta, vocês não vão ter que lutar. Vocês não vão nem colocar a mão na arma, porque eu vou lutar por vocês. E o Senhor ia lá e dava vitória. É exatamente isso andar com Cristo. Você tem que se manter firme do lado dele. Firme do lado dele. Sabe por quê? Porque na batalha é na força dele que vencemos. É na força do Senhor. Por isso que Paulo ora em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na capacidade de Deus, é na força de Jesus. É com Ele que vencemos. Agora eu pergunto uma coisa, tem como vencer sem estar cangado com Cristo? Não tem, amados. É batalha perdida. Eu sei que eu só vou ser o pai que eu sonho em ser cangado com Cristo. E eu sei que eu só vou ser o marido que eu sei que eu tenho que ser, que a Bíblia me ensina a ser, se eu estiver do lado de Jesus. Só assim. Eu sei que eu vou ser o pastor, o filho de Deus, o cristão que eu tenho que ser, somente desse jeito, caminhando lado a lado com Cristo. João 6 nos mostra Jesus operando o milagre da multiplicação de pão e peixe. Jesus estava com os discípulos no monte sozinho, orando. Jesus desceu, encontrou a multidão estava com fome. Jesus desafiou os discípulos a alimentar a multidão. Aí Jesus multiplica pão e peixe. Eles ficam maravilhados. Maravilhados. Sabe o que queriam fazer com Jesus? Colocar ele nos ombros e proclamar rei. Jesus, a Bíblia diz que ele foge. Não era esse o propósito. O reino dele não era terreno. Ele sai, vai para um lugar sozinho, e lá sozinho foi orar. E ele olha para os discípulos e diz o seguinte: entre no barco e passe para outra margem do lago. Ele estava lá em Cafarnaum, passam para outra margem do lago. Os discípulos obedecem, entram no barco, vão para o outro lado. Jesus depois vai caminhando sobre as águas, tal. Aí no outro dia, a multidão maravilhada, que comeu o pão que foi multiplicado, comeu o peixe que foi multiplicado, que foi curada, que foi liberta, que aconteceu um monte de coisa. Teve um monte de alívio de problemas. Alívio de fome, alívio de dor, alívio, né? Eles ficam, cadê eles? Onde é que está o Senhor? Eles foram em massa atrás de Jesus. Aí eles notaram que eles tinham pego o barco. Foram atrás de Jesus. Quando eles encontram com Jesus, talvez o que eles queriam ouvir era o seguinte: que bênção! Vocês todos vieram atrás de mim. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão atrás de mim? Não é porque vocês creem, é porque vocês comeram o pão e encheram a barriga. A multidão já, ai. Mas ontem ele estava tão bonzinho no discurso dele. Aí Jesus começa a apertar o discurso. Assim, na verdade, eu sou a verdadeira comida. Eu sou a verdadeira bebida. Aí eles foram dando um passo atrás. Aí Jesus apertou o discurso. A minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Que história é essa? O que ele está ensinando? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Até aí, amados, já tinha uma turma escandalizada. Porque na dieta do judeu, que história é essa de beber sangue? Que história é essa de comer carne humana? Loucura, blasfêmia um negócio desse. Mas ele estava dizendo que tinha que fazer aquilo para ter parte com ele. Aí ele aperta mais o discurso ainda. Quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte com Deus. Aí eles ficaram loucos.
É onde Jesus disse, eu sou o pão que desceu, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então, amados, naquele momento a Bíblia diz que muitos decidiram abandonar Jesus. Ele olha para os discípulos, e vocês? Pode ir também. Ele olhou para os outros, vocês podem ir também. Aí Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Jesus estava ensinando? Eu não quero só ser o alívio de vocês. Eu não quero só somente o alívio, aquele que mata a fome. Eu não quero ser somente a resposta rápida ao problema de vocês. Eu não quero ser somente o alívio na vida de vocês. Eu não quero ser somente um remédio. Eu não quero ser somente um milagre na vida de vocês. Eu quero que vocês tenham parte comigo e parte com Deus. Eu quero que vocês andem comigo. A multidão decidiu abandonar Jesus. Talvez ele faça essa pergunta aqui nessa noite. Quantos querem andar com Cristo? Quantos querem andar com Ele? Tem hora, amados, que a gente está do lado de Jesus, a gente olha para o desafio, a vontade que a gente tem é voltar atrás. Normal, vontade de desistir é uma das maiores evidências de que a gente foi chamado por Deus para fazer alguma coisa. Amém? Quer uma prova? Você está orando, Deus, me mostra se eu tenho que fazer realmente isso. Você já teve vontade de desistir disso? Querido, essa é a prova de que você tem que fazer. Amém? O Senhor não chama a pessoa capacitada, Ele capacita quem Ele escolhe. Dá vontade de correr. Mas, amados, a escolha é nossa. Se queremos Jesus para resolver e ser o nosso alívio, ou se queremos tomar sobre nós o jugo dele. Aí ele diz aqui no texto, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o jugo pesado? O nosso pecado. O nosso pecado é pesado. Nosso pecado corrói a nossa alma. Nosso pecado é um fardo pesadíssimo. Todos os dias eu decido entregar esse fardo para Ele. Trocar esse fardo com o Senhor Jesus. Amados, nós estamos aqui nessa noite. E podemos tomar uma decisão. É uma decisão que ninguém pode fazer por ninguém. A esposa não pode fazer pelo marido, o pai não pode fazer pelo filho. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões diante de Deus. Você pode sair daqui nessa noite decidido a continuar vivendo, tendo Jesus como um alívio da sua vida. Ou você pode sair daqui nessa noite decidido, eu quero caminhar com Cristo. E esse caminho vai proporcionar para nós, amados, uma vida maravilhosa. De ensino, aprendendo, provando, vendo, desfrutando a cada dia o que é andar com Ele. Amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Amados, eu falei aqui, no exemplo que eu dei, sobre caminho. Eu sei que caminho pode proporcionar essas situações. Voltar atrás, parar, se machucar. E por vezes a gente tem que pedir ao Senhor para renovar nossas forças, nosso ânimo, para continuarmos. Eu quero orar aqui por pessoas nessa noite, que sentem que no caminho com Cristo, pararam, ou se machucaram, ou voltaram atrás. E quero nessa noite fazer uma oração e pedir, Senhor, renova as minhas forças. Eu quero continuar essa caminhada, provando, Senhor, aprendendo contigo, tomando sobre mim o teu jugo. Eu quero convidar aqui nessa noite pessoas que querem fazer essa oração. Deus, coloca sobre mim o teu jugo. Você quer orar nessa noite comigo? Quantos estão aqui nessa noite? Faz o sinal com a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você pode vir aqui até a frente para a gente orar? Vem até aqui. Você vai estar vindo aqui e a proposta é a seguinte. Você vai trocar com o Senhor esse jugo pesado. Porque andar sozinho é pesado, amados. Lutar contra o pecado sozinho é pesado. E que nessa noite nós vamos trocar esse fardo com o Senhor Jesus. E pedir para que o Senhor Jesus coloque sobre nós o jugo dele. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Amada igreja, estende suas mãos para cá. Vamos orar para esses amados irmãos. Glória a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor conhece o detalhe de cada vida que está aqui nessa noite. E eu não sei, Pai, qual é a área da vida que está pesada. Meu Deus, eu não sei aonde lá, meu Deus, na alma está ferida e machucado. Mas, Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor tire todo o fardo pesado, todo o jugo pesado nessa noite. Que o Senhor traga, meu Deus, o fardo leve, o teu jugo suave. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga, Pai, descanso para essas almas. Como diz a tua palavra, venha até mim, eu vou aliviar. Tomai sobre vocês o meu jugo e vocês encontrarão descanso para suas almas. Meu Deus, eu oro, Pai, para que esses amados irmãos encontrem descanso para a alma deles, Pai, no Senhor. E, Pai, nessa caminhada, talvez alguns estão feridos, desanimados, pararam ou voltaram atrás. Mas, meu Deus, nessa noite, Pai, que haja do Senhor, que o teu Espírito Santo traga um novo ânimo. Meu Deus, renove a fé, a esperança, para que continue nessa caminhada com vigor, com a força do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que esses amados irmãos, Pai, possam voltar para suas casas decididos, não ter o Senhor como um alívio, mas olhar para o Senhor, meu Deus, e caminhar contigo, andar contigo. Pai, em nome de Jesus que nós oramos como igreja, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus.